Bem-vindos ao canal Luz no Bit. O meu nome é Wellington Martevi e hoje eu quero compartilhar uma visão bem prática e direta sobre a arquitetura de microserviços. Sem palavras difíceis e desnecessárias, só o que realmente importa e funciona no mundo real, economizando tempo, dinheiro e evitando retrabalho. Existe uma romantização enorme em torno da arquitetura de microserviços, mas a verdade qual é? Muitas empresas quebram seus sistemas em dezenas de serviços pequenos antes mesmo de entender o problema que estão tentando resolver. E aí começam aqueles sintomas: comunicação caótica entre microserviços, custo alto de infraestrutura, deploy complexo, latência desnecessária, retrabalho constante. Microserviços não são a solução, eles são a consequência de uma arquitetura bem pensada. Se você está pensando em adotar microserviços aí na sua empresa, ou já está sofrendo com eles, esse vídeo é para você. E não esqueça de deixar o seu like e dar aquela força para o canal. A minha visão é bem simples. A arquitetura ideal começa pelo domínio do negócio. Não começa pela tecnologia e não começa pelo número de serviços. Começa pelo DDD, Domain Driven Design. Então, o que é o DDD? O DDD não é uma teoria pesada. É sobre organizar o sistema em torno do negócio. Primeiro você entende quais são os domínios principais, quais são os contextos delimitados, onde está a responsabilidade real e só depois você vai pensar em separar tudo isso. Isso evita o erro mais comum: criar serviços ou microserviços baseados em funcionalidades. E esse erro clássico de microserviços por funcionalidade acontece bastante nas empresas. Quem nunca viu aí um microserviço de upload, um microserviço de download e entre outros microserviços que remetem somente à funcionalidade? Isso parece bem organizado, bem separadinho, né? Mas na prática o que acontece? O autoacoplamento, dependência constante entre serviços, troca de dados todo o tempo, então todo o tempo trocando dados ali, né? Sistema lento e frágil, né? E nessas horas a gente tem que pensar bastante nos dados, né? Então vamos supor que você criou um monte de serviços pequenos aí, separou tudinho daquele jeito, mas criou um problema gigante de comunicação. E o ponto central de uma boa arquitetura não são só os serviços, são os dados, e a pergunta principal deveria ser: como os dados trafegam nesse sistema? Porque o tráfego de dados é o que define a latência, o custo, a escalabilidade e a complexidade. Agora imagina aí a complexidade para reunir todos esses dados. Depois de você ter um domínio quebrado em 3, 4, 5 partes de microfuncionalidades. E o que seria uma abordagem de arquitetura de microserviços mais eficiente para esse caso? Entender profundamente o domínio, definir contextos bem isolados, proteger os dados dentro desses contextos, reduzir o máximo a comunicação entre eles. Só então decidir o que vai virar um microserviço. Então vamos lá: menos serviço, mais coesão, mais performance e menos custo. E se eu pudesse resumir tudo isso em uma frase? Microserviços não devem ser criados por funcionalidades, devem nascer de domínios bem definidos e do comportamento dos dados. E muitas vezes, um bom monolito bem estruturado escala melhor, custa menos e dá menos dor de cabeça. Se você trabalha com arquitetura ou sistemas distribuídos, me conta aqui nos comentários se a sua empresa já sofreu com microserviços mal planejados ou está sofrendo no momento. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar a tecnologia com mais clareza, se inscreve aqui no nosso canal. Aqui a gente fala de arquitetura de verdade, sem hype e só prática. Muito obrigado e até a próxima.